Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode se assentar, irmãos. Estamos muito felizes nessa noite. Grata a Deus por estarmos nesse culto. Muito agradecida a Deus pelo convite da nossa irmã que tem nos dado essa oportunidade, essa honra de estar aqui, nesse lugar, junto com as irmãs que já conhecemos, que já amamos. Esta igreja eu faço um pouco parte, irmãos. Eu sempre falo para o meu genro que eu gosto muito de estar aqui. Algumas vezes já estivemos aqui orando junto, chorando junto com as irmãs. E nessa feita o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos aqui para esse culto de agradecimento ao aniversário da irmã Elizabeth. Por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à sua serva. E eu confesso que quando a irmã Lenice me fez esse convite, sempre tememos, irmãos. Podemos falar, quantos anos falar, trabalhar para o Senhor, mas sempre é novo quando um dia nós temos que ficar de pé e voltar a falar. Porque estamos num lugar que é santo e falando para o povo que é santo e nós temos que ser santo e conversar com Deus e termos a direção do que nós vamos passar para a igreja. E nessa noite eu já chorei. A minha voz já está assim, até um pouco agravada, do tanto que eu chorei ali naquela cadeira sentada, agradecendo a Deus, irmãos, pela presença do Senhor nesse lugar, pela vida de cada irmã que cantou aqui, que estiveram ali adorando a Deus, e o Espírito Santo ministrando nos nossos corações que estávamos aí sentados. É por essa razão que nós estamos unidos, porque quando a igreja se une, irmãos, quando nós estamos num só propósito, o Espírito Santo começa a dispensar bênção e vitória sobre a igreja. E eu agradeci a Ele nessa noite. Bastante temerosa, orando, jejuando, pagando um preço assim na oração, mas de bom grado. Porque, irmãos, nós estamos preparando a nossa vida. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, viva ou não, né? Se vou chegar na minha casa. A nossa vida está nas mãos de Deus. E nós devemos nos preparar a cada dia para nós podermos chegar lá. Que de tudo, irmãos, que nós devemos zelar é pela nossa salvação. A manutenção a cada dia. Não é sou salvo uma vez, salvo sempre, não. Todos os dias, orar, ler Bíblia, jejuar, buscar ao Senhor, perdoar, pedir perdão, abraçar. Porque a cidade que nós vamos é santa. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra bem conhecida. Para tanto, eu quero ler nessa noite, juntamente com a igreja, para que nós possamos falar aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. E nessa noite eu pude agradecer a Ele, irmãos, porque eu já vi o milagre aqui. Eu já senti o milagre dispensado. Antes de falarmos a palavra, eu já senti o Senhor operando nos corações. Irmãs que entraram aqui nessa noite, o culto é para agradecer a Deus pela vida da nossa irmã, e ela vai ser muito abençoada, muito mais, porque é uma trajetória de renúncia. Mas tem irmãs que estão sentadas aqui, que choraram essa semana, que pediram resposta do Senhor, e Ele está aqui para te abraçar nessa noite, e dizer para você, não temas, ponhou a mão no arado, não tenha medo, porque você não está sozinha. Você não estão sozinhos, irmãos também que estão aqui adorando a Deus nessa noite. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que peleja, aonde nós não podemos, Ele entra. E que conhece os corações. Quando as irmãs subiram ali cantar, um grupo bem grande, eu olhei para alguma das irmãs, o Senhor me mostrou claramente o sofrimento do coração, que tem orado, que tem pedido, que tem esperado, mas o Senhor está trazendo, aleluia! Esse culto, irmãos, vai ficar memorável na mente de muitas, porque algo tão glorioso o Senhor vai fazer.
Eu sinto a presença de Deus tão real nesse lugar, uma liberdade do Espírito Santo caminhando aqui e dispensando sobre a sua igreja. Ele é Deus, Ele conhece, você não falou para ninguém, mas quando você entrou no teu quarto e chorou, Ele ouviu. E Ele vai trazer resposta nessa noite. Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Vamos falar um pouquinho nessa noite, irmãos, sobre a vida de Ana. Que diz assim, no capítulo 1 do livro de 1 Samuel: houve um homem de Ramá de Taim-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Efoni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? E por que não come? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esquecer, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não ouvia sua voz. Por isso Eli a esteve por embriagada e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizesse. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Até aqui. A história todo mundo conhece, é uma história bem conhecida, e uma história muito linda, irmãos. Mas quando nós começamos a meditar, vendo o sofrimento de Ana, vendo que Ana, já na sua casa, ela não encontrava a tranquilidade, ela não encontrava a paz, porque tinha uma rival. Agora as irmãs imaginem ela sendo estéril e vendo a mesa cercada de filhos de Penina, e o seu coração ansiava por ser mãe. Toda mulher, irmãos, no dia de hoje, todo sonho da mulher é ser mãe, é ter um filho. E naquela época era muito mais exigido da mulher. E Ana estava sofrendo dentro do seu lar. Aquela agonia, aquela aflição, ela se sentia diminuída. E ela não tinha o que fazer, a não ser ir para os pés do Senhor. E quando subir e for adorar ao Senhor,
Até pelo caminho, irmãs, Ana era provocada pela rival. Sempre foi. Agora, os irmãos, imagine, quando nós temos uma dificuldade fora, em alguma situação, no trabalho, o nosso lugar de refúgio é a nossa casa. E quando nós perdemos esse lugar de refúgio, como ela tinha perdido, aí foi para casa adorar ao Senhor. Mas quando chegou ali e estava, ela nem conseguia falar, somente os seus lábios se moviam. Aí o sacerdote achou que Ana estava embriagada. Mas não, Ana estava pedindo ao Senhor um filho. E o Senhor ouviu essa oração de Ana, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, irmãos. Às vezes nós oramos aquela oração alta e choramos. E muitas das vezes nós abaixamos a cabeça e choramos baixinho. Mas o Espírito Santo conhece o teu coração nessa noite. Assim como Ele viu o coração de Ana. E Ana foi provada. Porque, irmãos, que o Senhor falou muito forte. Eu tinha preparado uma palavra tão linda, que toda a Bíblia é linda, mais fácil até de falar. Mas quando eu estou de madrugada chorando e dizendo, Senhor, é tua igreja, o Senhor começou a falar essa palavra no meu coração. O Senhor está nos ensinando, irmãos, o caminho da humilhação. O caminho da humilhação não é fácil, irmãos. O caminho da renúncia. Renunciar, irmãos, às vezes é fácil falar. Mas quando o Senhor vem pedir algo para nós, que nós temos que despir de todo o nosso ego, a nossa vontade própria, não é fácil. E quando o sacerdote achou que ela estava embriagada, foi um teste, o último teste de Ana foi esse. Mas ela teve humildade. Se fosse hoje, irmãs, o que nós faríamos? Meu Deus, que obreiro é esse? Mas ela disse, não, meu Senhor. A tua serva está angustiada. Ela teve brandura nas palavras. E Deus, que é santo, veio ao encontro de Ana e concedeu que a sua madre, porque só Ele tem o poder de abrir a madre, e concedeu a ela um filho. E Ana já não era mais triste, Ana já não chorava mais, porque agora ela tinha Samuel. E ela fez um voto que levaria Samuel à casa do Senhor. E no tempo certo, depois que desmamou, ela levou e teve outros filhos. E Samuel foi um grande homem de Deus, foi um profeta, foi um juiz. Porque, irmãos, Deus é um Deus que sabe como trabalhar. Ele provou Ana, o choro de Ana era para que Deus fizesse com que viesse uma pessoa como Deus deu a ela, Samuel. E você nessa noite, está esperando o teu Samuel? Como você pensou, como você achou que vai ser? Renúncia, irmãos. Renunciar, muitas vezes dói. E o Senhor nos prova, irmãos. Ele nos leva até o pó. Mas Ele não é para muitos, diz assim, eu não consigo entender porque Deus está fazendo isso. Irmãos, o Senhor está nos levando mais perto dEle. Ele quer nos ensinar a confiar, a entregar a nossa vida, não parcial, mas na totalidade para o Senhor. Ele está nos ensinando através dessa palavra a nos refugiar em Deus, a crer que Ele vai fazer um milagre. Mas eu quero dizer uma palavra nessa noite para a igreja. Mas não é da nossa maneira. Não é aquilo que nós queremos às vezes. Porque nós falamos, não é dessa e nem daquela. Nós colocamos às vezes, assim eu não faço. Senhor, isso Deus me livre. Não, irmãos. Crente não tem querer. Crente tem que obedecer. E muitas vezes custa lágrima. Porque, irmãos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É por isso que nós não fazemos o que nós queremos. Eu vou contar aqui um testemunho do que Deus fez na minha vida, quando nós estávamos na cidade de Juara, e cuidávamos ali como missionário, pastoreávamos uma igreja.
E quando um dia o meu esposo sofreu um acidente, irmãos, já estava na véspera de festa, nós com o congresso do Círculo de Oração marcado, pastor convidado, pastor Obitiel, da cidade de Ji-Paraná, talvez alguém até conheça, cantores que iam estar louvando naquela festa, toda a cidade mobilizando, e meu esposo foi transferido para Várzea Grande e foi para a UTI. Quando foi o primeiro dia de festa, na sexta-feira, foi assim um clima triste. E nós orando. Quando foi umas horas, Silvana me ligou. E quando eu orei, irmãos, o Senhor disse, não tire o teu pé daqui, porque eu tenho almas nesse lugar que vão se render. Não é um ajuntamento de pessoas, é para a minha glória. E a Silvana me ligou e disse, mãe, o médico falou que o pai tem 2% de vida e que ele pode morrer. Mãe, festa vai ter muitas. Você não acha melhor você vir aqui, se o pai morrer, você estar aqui? Eu disse, Silvana, você sabe como eu sempre cuidei do teu pai. Sempre estive junto, em todos os momentos. Mas hoje, minha filha, eu não tenho o poder de dar a vida para ele. Se eu sair daqui e deixar a obra de Deus, o teu pai vai morrer. Porque o Senhor falou para mim que ele tem almas nesse lugar. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se porventura o teu pai se passar com o Senhor, você tem coragem de acompanhar o corpo? Ela chorando falou, tenho, mãe. Eu falei, então aguenta firme, que eu vou orar aqui. E está na mão de Deus, vai prevalecer a vontade do Senhor. Foi o momento mais difícil, a decisão que eu tive que tomar, sabendo que minha filha estava dentro de um UTI, meu marido entre a vida e a morte. E muitas das vezes os obreiros vinham chorando, irmãos. Como que está o pastor? Eu dizia, vai ficar bem, em nome de Jesus vai ficar bem, irmãos. O nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus foi abençoando, tivemos o congresso no sábado, foi uma benção. No domingo foi mais benção ainda, e pessoas se renderam chorando. Obreiros, irmãos, que estavam desconcertados, dando trabalho, começaram a trabalhar, começaram a ajudar, começaram a se posicionar, achando, muitos pensavam que o pastor viria morto, mas não. Na terça-feira eu fui para Várzea Grande, e acompanhei meu esposo. E o diagnóstico não foi bom, mas Deus deu para ele 9 anos de vida. Porque eu obedeci ao Senhor, senão ele teria ido àquele momento. E se ele fosse, irmãos, aquele momento eu não estaria preparada. Eu não iria entender o que Deus ia fazer. Porque o Senhor iria me deixar sozinha, e eu ia achar assim, eu estou fazendo a obra porque isso aconteceu. Deus me orientou porque Ele conhecia a fragilidade do meu coração. Ele conhece a tua vida. Ele sabe o que você tem entregado para o Senhor. Ele conhece cada um dos teus filhos, irmãos que oram. Mulheres que eu sei que estão aqui, que são mulheres de oração. Mas temos que ter renúncia. Nós temos que entregar, não é a nossa vontade. Nós temos que entregar tudo. Aqui está o altar do Senhor. Nós temos que entregar diante do altar do Senhor e acreditar. Mas irmã, mas se acontecer tal coisa, nós não temos, irmãos, que ficar pensando o que vai acontecer. Essa é a direção de Deus? Faça. Força, coragem, e Deus vai te honrar, como Deus honrou Ana. Quando muitas mulheres na palavra de Deus, nós poderíamos mencionar e falar nessa noite, irmãos. Mas eu sei que o Senhor está direcionando nessa noite para você que precisa tomar decisão, tome a decisão na direção. Não faça a tua vontade, mas você diz, eu não vou conseguir caminhar, mas o Senhor diz, eu caminho contigo, remai de casa.
derraste como naia, porque Ele é Deus, e quando Ele quer, ninguém impede o agir dEle. Quem é o homem, irmãos? Quem é a matéria para questionar com o grande Deus, com o poderoso que nos deu a força, nos deu a vida? Se eu estou falando aqui hoje, irmãos, é porque Ele me deu vida. O Senhor já me curou 2 vezes de câncer. Eu costumo dizer que é bônus. Hoje eu falava com o meu genro, que eu queria que, assim, ele fala, hoje a sogra vai pregar, a Sil vai cantar e eu vou chorar. Eu disse para ele, eu confesso que eu prefiro chorar. Mas eu não posso deixar de falar. Eu sei que existem pessoas com mais condição, poderiam desenvolver, mas eu sei que o Senhor me chamou. Não tenho dúvida do chamado que Deus me deu. E sei que um dia, os meus dias estão contados pelo Senhor. E um dia eu não vou estar mais aqui. Mas hoje eu estou aqui para falar para estas mulheres que vocês vão ser vitoriosas, porque Deus é grande na vida de vocês e que quando Ele quer, ninguém impede. E quando parece tudo acabado, é o começo que o Senhor está fazendo. Ele é poderoso, irmãos. O poder está nas mãos dEle. E eu sinto Ele aqui nessa noite. Glória a Deus. Remande caçu, rimanaia, de covas. Eu tenho um filho que é policial, irmãos, o Gessé. E agora terminou a faculdade também de teologia. É muito voltado para as coisas de Deus. Pela misericórdia de Deus, sou mãe de 4 filhos. Todos servem ao Senhor, são uma benção. E ele foi convidado para pregar na abertura de um trabalho. E ele disse para mim, mãe, eu não gosto. Eu não sou aquele tipo de pregador que as pessoas esperam. E eu disse para ele, filho, um dia quando um carro te bateu, te jogou no meio do asfalto, que você estava com uma bicicleta, o Senhor te livrou. Ele estava fazendo 30 dias de jejum para receber o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Mas quando ele estava indo para o trabalho, aconteceu um acidente. E Deus deu vida para ele, livrou. Ele poderia ter morrido. Ficou uns dias afastado, quando voltou para a empresa, ganhou a conta. Teve assim, passou por uma dificuldade, que se eu não estivesse aos pés de Jesus, eu iria dizer, meu filho nasceu para perder. Teve dia, irmãos, tempo que ele ficou desempregado, que do nosso salário sobrava R$100, ele me dava 50 e ficava com 50. E eu dizia, não desista. Porque um dia, filho, Deus me deu uma visão quando eu orava, na época que não tinha essas portas automáticas, irmãos. Deus me deu uma visão. E eu vi a porta se abrindo, você sentando, vi o lugar. Ele não chegou lá ainda, ele vai chegar. Eu disse, então não desista. Se ninguém acreditar em você, eu acredito. E Deus abençoou. Hoje o Gessé é casado, tem uma esposa, tem um filhinho, que se chama José Rafael. É policial e continua estudando, se preparando para chegar onde ele quer. Por que eu estou falando isso, irmãos? É um culto de aniversário da irmã Elizabeth, e eu estou muito feliz, amo ela. Ela sabe disso, né? Temos uma comunhão, como assim se fôssemos pessoas que sempre estivéssemos juntos. Mas eu estou falando de renúncia. Muitos dizem assim, quantos anos que se coordena? 23 anos coordenando. Dá para dar um glória a Deus, irmãos? 23 anos, irmãos. Se ela tivesse escrevido o que ela passou, o que ela chorou, e quanta fúria o diabo teve para destruir esta mulher. E tem ainda. Ele não parou. Mas ela está aqui. E nós, Igreja do Senhor, estamos aqui para junto agradecer a Deus pela vida dela. E esses testemunhos que eu dei, irmãos,
para que vocês entendam o que é uma coordenadora. Eu coordenei por 20 anos. E eu só entreguei e pedi para o pastor que eu não queria prosseguir depois que meu esposo morreu, que eu queria dar mais atenção para ficar mais em torno da família. É choro, irmãos, é madrugada, é jejum, é oração. Muitas vezes viemos sorrindo, todo mundo nos vê sorrindo, mas só o Senhor sabe o que nós deixamos para trás para nós dar esse sorriso. Mas nessa noite o Senhor nos reuniu para dizer que hoje não é dia de choro, hoje é dia de festa. Glória a Deus. Porque Ele é Deus e está assinando causa que o homem não pode reverter, mas o Deus Todo-Poderoso está aqui e vai reverter. Eu sei que eu vou ir dessa cidade levando a minha vitória, levando a minha bênção, com meu coração alegre, porque estou falando de um Deus que vai fazer milagre. E com muita seriedade, porque eu não passo por aqui. Eu volto sempre a estar nessa igreja. E eu sei que testemunhos virão, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você que tem chamada, às vezes você não é uma coordenadora, mas você segura o braço dela. Irmãos, só quem trabalha entende o valor de uma pessoa que é pontual no horário, de uma pessoa que diz, vamos lá, vamos fazer, vamos contribuir, vamos ajudar, vamos. Você viu como é que estava? Vamos lá, vamos. Isso, irmãos, é maravilhoso. E você tem uma parcela, viu, companheiras da irmã Elizabeth, que estão aqui todas, e os irmãos que vieram prestigiá-la nessa data. Todos vocês têm uma recompensa do Senhor nessa obra. Aquilo que você faz, a tua oração. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água já tem uma recompensa. Você saiu da tua casa, veio até aqui, está aqui adorando ao Senhor, ouvindo essa palavra e recebendo força para prosseguir. Porque o milagre ele é gerado pela palavra. E você nessa noite veio buscar uma resposta de Deus. E o Senhor diz para você, tão somente creia que o teu Samuel vai chegar nas tuas mãos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Os dias difíceis, sim, irmãos, os dias difíceis, mas a igreja do Senhor segue marchando. A igreja não se embaraça. A igreja canta, a igreja louva. E quando a igreja louva, irmãos, correntes caem por terra, são despedaçadas, portas são abertas. Por que falamos isso? Porque temos certeza, irmãos, vemos isso. Aonde passamos, se eu fosse contar aqui testemunho, eu passava, tinha que ser uma vigília. Nós passávamos muitas horas. Quantas vezes eu vi o Senhor fazer? Entre tantas coisas, uma vez também muito chocante assim, que me abalou, mas eu vi o milagre do Senhor quando minha nora chegou, que é a minha neta mais velha, chegou, ela era bebê, e a minha nora chegou correndo com ela nos braços e disse, ela me chama de fofinha, irmãos, não sei porquê, e ela chegou correndo com a minha neta nos braços e disse, fofinha, ela morreu. E eu levantei a minha neta para cima e disse, Deus é tua. E a minha neta respirou de volta, glória a Deus. Está com 14 anos. Glória a Deus. É esse Deus que nós viemos. Você não veio perder teu tempo. Você veio receber de Deus. Você veio nessa noite para voltar para o teu lar. Não aceite derrota, não se prostre diante de derrota, mas volte confiando e diga, Senhor, eu creio no poder da tua palavra, assim como o Senhor fez com Ana, o Senhor fará na minha casa. Profetize na vida dos teus filhos, ministre, eles são pequenininhos, a minha neta é pequenininha, ela põe a mão na minha cabeça também. Quando eu falo, vamos orar, ela vai no sofá e dobra o joelhinho, porque eu me ajoelho todo dia para orar ali, quando a Silvana sai, que vai trabalhar, e ela ora comigo, fica ali na linguagem dela, mas já está aprendendo. E o Senhor é um Deus que faz, e eu ponho a mão na cabeça dela e falo, você será uma cantora para a glória de Deus.
Será uma levita que vai louvar o nome do Senhor. Assim, irmãos, mas meu filho está desse, eu não tenho tempo, mas tem uma situação qual eu estava orando, e se eu fosse olhar, eu tinha abandonado, mas eu disse, eu creio, Senhor. Um dia eu vou estar lá na tua casa sentada, e vou estar ouvindo essa pessoa falar da tua grandeza. Porque o nosso Deus é Deus que pega aquele que ninguém dá nada e diz que não tem mais jeito, mas Ele pega e traz para si. E daí Ele vai lavando pela palavra e faz uma pessoa fortalecida, renovada e transformada. Esse poder só Ele tem. E nós, mulheres de oração, devemos continuar crendo, irmãs. Devemos continuar fazendo. O irmão Eduardo está ali, o meu genro. Se eu tivesse, irmãos, oportunidade do que Deus fez na vida dele, ele falava, Deus me livre, sogra, eu não quero falar, Deus me livre. E o dia, quando ele se formou, eu fui, Deus, parabéns, falei, fico muito feliz de te chamar de doutor, mas a minha maior alegria é te chamar de pastor. Ele, depois, ali na hora, ficou assim, depois ele disse, não, sogra, deixa isso, meu Deus, misericórdia, quem sou eu? Está ali servindo ao Senhor, minha filha Priscila, que também, irmãos, passou pelo vale quando criança, todos, irmãos, os meus filhos, passou por situações, mas Deus me deu, e estão todos servindo ao Senhor na casa de Deus, até Jesus voltar. Glória a Deus. O tempo não permite nós irmos mais longe. Eu vou passar para a irmã, a qual é de direito, mas eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho a essa igreja. Faço parte num grupo das irmãs aí de oração, né? Teve um tempo que era pedido para ler a palavra, era tão gostoso, irmãos. E nós escutávamos um ali, outra vez era outra que lia, até eu li, viu? Fiquei me sentindo lá de Campo Mourão. Eu estava lá em Cascavel. Mas é assim, amadas, o Senhor vai pegar de cada parte do mundo e vai nos levar para estar com Ele. Vai ser maravilhoso. Saia desse culto nessa noite levando a tua vitória. Levando a certeza no teu coração que aquilo que disseram para você que não tem jeito, vai ter jeito. No nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Não irei orar. Eu vou passar para as irmãs a qual é de direito, que já foi orado pela irmã Elizabeth, e dizer que eu amo esta igreja, vocês estão nas minhas orações, todas madrugadas. Uma Sirene é muito chorona, né? E toda madrugada está acordada, é 4 horas da manhã, todo dia. É porque eu quero? Não, porque o Senhor me desperta e eu não durmo se eu não orar. E aí eu converso com Deus e Deus vai nos fortalecendo. Aí ficamos assim, queremos falar, né? Quando é para falar de Deus, falamos. Temos convicção e certeza do que estamos falando. Mas eu quero perguntar, só uma pergunta eu quero fazer. Quantos vieram receber algo de Deus nessa noite? Seja sincero. Leve a bênção de Deus para a tua casa. Creia que o Deus Todo-Poderoso vai estar com você. E que essa semana que vem será uma semana diferente. E aquilo que você não sabe como fazer, não faça nada. Só ore e cante louvor, porque Deus irá fazer por você. E o Senhor diz, não temas, tão somente confia. Porque Deus está fazendo algo em teu favor. Ele conhece o coração. Ele é Deus. Que Jesus abençoe. O meu carinho, o meu abraço a essa igreja. E agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus.